Olá a todos, sejam bem-vindos à JPR de 2023. Hoje aqui estamos para apresentar os trabalhos brasileiros condecorados no RSNA 2022. É fantástica essa iniciativa da SPR para poder mostrar os trabalhos que estão tendo destaque no Brasil, lá no exterior, num dos congressos mais importantes, ou o mais importante de radiologia aí do mundo. Então, assim, meu nome é Hilton, eu sou médico radiologista do abdômen e vou moderar aqui os trabalhos junto com o Dr. Marcos Bianchi, que é um médico especialista em imagem musculoesquelética do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, a gente tem aqui o prazer de estar com 4 colegas que tiveram um destaque incrível aí no congresso do RSNA de 2022. O primeiro deles é o Dr. Daniel Diniz Brito Santana. Olá, Daniel, bom dia. Bom dia. O Daniel é médico radiologista com especialidade em abdômen e ele vai falar sobre o painel dele que foi condecorado com Magna Cum Laude, que é os aspectos de imagem de ressonância magnética na avaliação pós-operatória da endometriose. Daniel, parabéns em primeiro lugar e vamos lá, vamos ver esse trabalho. Obrigado. Bom dia a todos, eu gostaria inicialmente de agradecer a SPR pelo convite. Eu vou apresentar aqui o nosso trabalho no RSNA. A gente vai descrever os principais tipos cirúrgicos da endometriose, vamos revisar alguns achados de imagem que ajudam na tomada de decisão cirúrgica e reconhecer os padrões habituais dos casos pós-operatórios da doença. A endometriose profunda é definida como um tecido endometriótico fora da cavidade uterina. Ela é associada à dor crônica e infertilidade e a ressonância magnética apresenta um papel crucial tanto no mapeamento quanto no planejamento cirúrgico e na avaliação pós-operatória. As alterações anatômicas estão diretamente relacionadas ao tipo de abordagem cirúrgica e a correlação com estudos pré-operatórios é crucial para uma correta interpretação das imagens. Os achados pós-operatórios habituais variam desde um exame normal a alterações fibrocicatriciais e alterações anatômicas com obliteração desses espaços. Umas dicas que ajudam na diferenciação dos achados pós-operatórios habituais com a doença residual são basicamente que a fibrose pós-cirúrgica habitual ela tem um sinal T2 mais baixo do que o da própria endometriose, apresenta margens mais retráteis e não apresenta nem cistos internos, nem uma aparência nodular e nem focos hemáticos. Do espaço retrocervical, eu gostaria de destacar a peritonectomia, que se caracteriza pela incisão cirúrgica do peritônio afetado, variando desde pequenas ressecções a grandes ressecções, chegando-se a se assemelhar a cirurgias oncológicas. Nesse exemplo, apontado aí pela seta rosa, nós vemos bandas fibroretráteis com um marcado hipossinal no T2, então um aspecto bem típico da doença pós-operatória habitual. Nesse outro exemplo, nas imagens acima, nós vemos uma doença pré-operatória, né? Então uma extensa lesão de endometriose se estendendo aos espaços extraperitoneais, e embaixo, apontados tanto pela seta azul quanto pelas setas verdes, as alterações pós-operatórias habituais, com as placas hipointensas e líquidos nos espaços extraperitoneais. Do acometimento vaginal, as técnicas cirúrgicas abordadas vão depender do grau de profundidade do acometimento das lesões, então podem ser realizadas tanto uma copectomia parcial quanto um shave, que seria uma raspagem, e os achados pós-operatórios habituais, como nesse caso, nós vamos ver tanto uma redução quanto a ausência do fórnice vaginal posterior, pontos cirúrgicos e um espessamento regular da parede vaginal. Nesse outro caso, nós temos uma extensa lesão acometendo a camada muscular da vagina e à direita, apontados pelas setas amarelas, nós vemos tanto uma redução do fórnice vaginal posterior quanto alterações fibrocicatriciais adjacentes, habituais no pós-operatório. O reto sigmoide é a porção intestinal mais comumente acometida pela endometriose. A técnica cirúrgica vai depender tanto da lesão, do tamanho da lesão, da sua localização e do grau de profundidade e acometimento dessas lesões. E os aspectos pós-operatórios variam desde alterações, um estudo normal, a fios de suturas, a depender da técnica cirúrgica. Nesses dois casos, tanto em cima quanto embaixo, nós vemos um caso de ressecção segmentar com anastomose coloretal aí nas figuras em T2 e os artefatos de suscetibilidade magnética nas sequências em fase circular, comumente dessa técnica. Essa técnica utilizada, que é o sleeve, é uma técnica não amplamente utilizada, porém a gente vê essas linhas de sutura longitudinal à parede intestinal. Na questão dos ovários, que são os endometriomas, a gente tem que sempre se ater à questão da reserva ovariana,
As técnicas cirúrgicas abordadas podem ser tanto a retirada do cisto, que seria a cistectomia, ou a ovarectomia. E os achados pós-operatórios habituais seriam um ovário tanto reduzido de volume, quanto fixo e aderido, com redução ou até ausência dos folículos antrais. Nesse caso, nos exemplos A e B, nós vemos um endometrioma, e as figuras C e D pós-operatórios, nós vemos um ovário reduzido de tamanho, aderido, com a contagem reduzida de folículos antrais, porém sem um endometrioma, também habitual no pós-operatório. Nesse outro caso, nas figuras A e B, nós vemos o exemplo pré-operatório com hematosalpinge e um endometrioma, sendo realizada uma salpingo-ovarectomia. Nas figuras C e D, nós vemos a fibrose pós-cirúrgica habitual e nas figuras E e F, o coto tubário remanescente dilatado. Visando reduzir o impacto tanto da recorrência desses endometriomas quanto a preservação da função ovariana, novas técnicas cirúrgicas têm sido abordadas. Uma delas é a colocação do Surgicel, que é um agente tópico absortivo, que na imagem a gente vai ver no T2 essa imagem mal definida, podendo ter um leve hipersinal no T1 e os artefatos de suscetibilidade magnética na sequência em fase. A questão o envolvimento uterino da endometriose, as técnicas cirúrgicas vão muito depender também do desejo reprodutivo da paciente, então pode ser realizada uma esterectomia ou apenas uma ressecção parcial, devendo-se sempre se ater à espessura da parede uterina remanescente pelo risco de rotura durante a gestação. O envolvimento ureteral, ele pode ser classificado tanto em extrínseco quanto intrínseco. As técnicas cirúrgicas também vão depender da distância com relação à junção ureterovesical. Nesse exemplo, a gente vê uma lesão de endometriose causando dilatação aumentante. E nesse outro, nós vemos achado semelhante com moderada hidroureteronefrose e o pós-operatório com a reimplantação desse ureter. Na bexiga, nós podemos ter um envolvimento também superficial, sendo realizado apenas uma raspagem, um envolvimento mais profundo na camada muscular, com a ressecção parcial, que pode tanto reduzir o volume quanto a assimetria da bexiga. Nesse exemplo, nós vemos uma extensa lesão de endometriose acometendo a camada muscular da bexiga, e no pós-operatório nós vemos essa obliteração do espaço vésico-uterino, no entanto sem microcistos ou focos hemáticos de perneio, então, portanto, habituais no pós-operatório. Do espaço vésico-uterino, os achados são semelhantes, podendo também haver líquido no espaço extraperitoneal. No diafragma, a gente vai basicamente ver pontos cirúrgicos na topografia das lesões. E como complicações, nós podemos ter tanto hemorragias quanto coleções pélvicas, fístulas ureterovaginais, fístulas vésico-vaginais, urinomas e o hemoperitônio. Uma definição importante que eu gostaria de frisar, que na experiência do nosso grupo não existe recorrência da doença da endometriose, sim uma doença residual que foi não amplamente ressecada, não totalmente ressecada no ato cirúrgico. Em alguns casos, a imagem pode ser bastante difícil de ter essa definição, se é uma doença residual ou apenas uma alteração fibrocicatricial, como nesse caso, que a gente vê um espessamento com não tão baixo sinal T2, aquele sinal típico de fibrose, no entanto não tem cistos hemáticos, então deixando duvidoso. Assim como nesse outro caso, onde há um espessamento assimétrico da parede vaginal e essas alterações fibrocicatriciais no espaço retrocervical, por vezes, assim, fundamental a avaliação do estudo pré-operatório para a gente comparar, ver também a clínica da paciente e possíveis controles evolutivos. Em outros casos, não. É bastante fácil a gente confirmar que existe a doença residual, principalmente quando há os focos hemáticos, como nesse caso aí, no espaço tanto vésico-uterino, quanto na região retrocervical, quanto no ovário. Nesse contexto, a gente vê que a imagem, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento dessas pacientes com endometriose, tem aumentado bastante na frequência do radiologista, sendo fundamental a gente conhecer e acompanhar esses achados. Essas foram as referências. Obrigado pela atenção. Parabéns, Daniel. Excelente trabalho, muito bom, muito bem ilustrado, casos bastante ilustrativos. É só fazer um comentário que não é da minha área, mas eu achei bastante interessante, é um tema muito difícil, né, na nossa prática no dia a dia. Só fazendo uma analogia, acho que principalmente nos pós-operatórios na pesquisa de lesão residual, eu faria uma analogia aí do sistema musculoesquelético com os tumores desmoide. Acho que a imagem pode ser bastante parecida, né? Quando tem uma retração ali cicatricial com tecido com baixo sinal. Acho que é um diagnóstico diferencial bastante importante, que tem o mesmo aspecto infiltrativo e pode dar em qualquer lugar, né? Na parede abdominal, no sacro, na coluna,
nos nervos ali dos forames sacrais. Muito interessante, parabéns. Obrigado. Ô Daniel, parabéns aí pelo trabalho. Acho que é um trabalho, nossa, super esperado, porque a gente tem cada vez mais literatura sobre endometriose e pouca coisa sobre pós-operatório, né? A gente tem pouco tempo para pergunta, mas eu queria te perguntar assim, uma coisa específica das suas dificuldades aí, quando você foi fazer o trabalho. Particularmente na doença residual. Então, assim, pelo que eu vi ali, a ideia é que às vezes é difícil diferenciar se não tiver um componente nodular, sangue, etc. E se eu ver igual aquele caso que você mostrou ali, aquele caso difícil, você acha que é uma coisa que eu poderia falar, olha, sugiro um controle, dá para cravar, tem casos que realmente você e os colegas lá que viram vão ficar na dúvida mesmo, vão pedir para controlar. Como é que funciona isso aí na prática que você acompanhou aí? Infelizmente, nem sempre a gente consegue cravar que é só um achado pós-operatório habitual ou uma doença residual. Acho que o controle evolutivo cai bem em determinadas situações, principalmente a depender da clínica da paciente. Se ela estiver muito sintomática, com muita dor, tem que sempre conversar com o cirurgião, avaliar também os exames pré-operatório para avaliar como era a característica da lesão no pré-operatório. Então, mas acho que sim, o controle evolutivo pode ajudar, né? Principalmente a depender da espessura da lesão. Acho que isso é uma coisa a se atentar. Então, uma coisa talvez eu não vi você colocando ali, mas então, de novo, como várias coisas na radiologia, o exame inicial é fundamental, né? Fundamental. Bem,